Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo meu vídeo no YouTube. Faça a sua inscrição, sinalize o sininho para notificações, dê o seu joinha e também divulgue o meu canal, por favor. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre escatologia bíblica, falamos sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, entre as bodas e o milênio, julgamento das nações. E agora eu estou falando aqui, vou começar a falar, falando sobre grande tribulação, tribulação e grande tribulação. Falamos sobre o que é grande tribulação, nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar quando será a grande tribulação. Esse é o nosso assunto de hoje, quando será a grande tribulação. O ponto de partida para você chegar a esse quando está no cumprimento das 70 semanas de Daniel. Vamos ver Daniel capítulo 9, a partir do versículo de número 24 ao versículo 27. Tem algumas preciosidades aqui que vale a pena você meditar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse texto está falando das 70 semanas de Daniel. E no vídeo passado eu estava falando sobre isso, sobre a tribulação e a grande tribulação. O versículo 27 diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Esse período, logo após o arrebatamento da igreja, que é passar o tribunal de Cristo, passar nas bodas do Cordeiro, assim que arrebatar a igreja estará nos ares, nos lugares celestiais para o tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Aqui na terra existirá um período de 7 anos. Esses dois períodos de 7 anos, esse período de 7 anos será dividido em duas partes. O primeiro 3 anos e meio, que é chamado de tribulação, não é grande tribulação, é o versículo 27, é que o anticristo e a besta vão fazer um pacto por uma semana. Estou falando de semana de anos, não semana de dias. Então não é grande tribulação, porque vai ser tudo perfeito. Imagine você numa crise total, aparece um homem com poderes tremendos que pode solucionar todas as coisas. Poxa, vai ser o céu na terra. Só que depois dos 3 anos e meio desse pacto feito, veja o que vai acontecer. Aí vai entrar a grande tribulação. E para falar da grande tribulação, eu preciso dividir as 70 semanas em 3 grupos de semana. O primeiro grupo de semana foi a semana de 7 semanas, ou 49 anos. Esse primeiro período, ele começou com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém em 445 a.C. pelo rei Artaxerxes. Você pode ler isso em Neemias capítulo 2. Então a primeira parte desse grupo de semanas já se cumpriram.
O segundo grupo de semanas, que é 62 semanas, como diz o versículo de número 25, 62 semanas equivale a 434 anos. E nesse período, o Messias, ele surge, mas também, quando ele surge, ele é morto. Jerusalém foi destruída, e há guerras, e esse período vai de 397 a.C. até a morte de Cristo. Portanto, esse período também já se cumpriu. Então, o primeiro período de 7 semanas, ou 49 anos, já se cumpriram. O segundo período de 62 semanas, ou 434 anos, também já se cumpriram. Agora tem um terceiro grupo de semanas que ainda não se cumpriram, que é o grupo de semana, uma semana ou 7 anos. Ou seja, uma semana futura é uma semana profética. Essa semana não se cumpriu e precisa se cumprir. Por que precisa se cumprir? Porque se esta semana de 7 anos não se cumprir, não houver o arrebatamento, essa semana não pode se cumprir. Então como é que estão ensinando, pregando que a igreja vai passar na grande tribulação? Não pode, porque a igreja precisa ser tirada da terra, a igreja precisa ser tirada para que o anticristo se manifeste. Vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos dar uma olhada lá, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, capítulo 2, versículo de número 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então o anticristo não pode ser o Papa, como muita gente está dizendo que o Papa vai ser o anticristo. Ele não pode, porque ele não se levanta contra Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. O que está detendo o anticristo? Verso 7: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste a que é do meio seja tirado. Ou seja, a igreja, quando for tirado, porque a igreja está segurando, está detendo o anticristo. Agora, o mistério da injustiça já opera. Ele não pode se manifestar aqui agora, fisicamente como pessoa, mas ele pode, o mistério da injustiça já está operando, a justiça já está operando, porque a igreja está segurando o anticristo. Quando a igreja for tirada, do meio será tirada, aí o versículo 8 diz: então será revelado o iníquo. Ou seja, fisicamente você vai saber quem é, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. As pessoas estão preocupadas, mas o anticristo está aqui. Você tem que observar a segunda parte do versículo 8, que Deus desfará pelo sopro da sua boca. Deus não vai lutar fisicamente com o anticristo, Deus não vai brigar com ele, não. Só o sopro de Deus vai acabar com ele. Cadê o poder? Cadê a grandeza de um anticristo, que só com sopro Deus destrona tudo? Veja, verso 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígio de mentira. Veja, esses crentes que só vivem atrás de milagre, esses crentes não serão fáceis de ser enganados? Esses crentes que só vivem atrás de poder, sinais e prodígios, só que tem que dizer o seguinte, de mentira. Isso já está acontecendo na terra, mas fisicamente o anticristo não pode. A sua vinda, a sua eficácia é com poder, sinais e prodígios. É por isso que eu não sou contra poder, milagres, eu não sou contra sinais, não sou contra isso. Eu sou contra as pessoas buscarem sinais, prodígios e maravilhas e não procurar Jesus. Entende? Então tem essas igrejas de milagreiro. Quem for ficar por aqui rapidamente vai acreditar nele, porque é voltado para isso. Então, no próximo vídeo nós estaremos falando. Tinha muito mais coisas para falar, mas o vídeo é curto. No próximo vídeo, quanto tempo durará
a grande tribulação. Que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.